Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano, a gente vai começar então hoje a aula da semana 9, tá? Hoje eu estou gravando um vídeo por conta de uma reunião que eu vou ter da escola, né? E não seria possível a gente ter o Google Meet hoje, então por causa disso eu estou gravando esse vídeo, tá? Para a gente não perder essa parte da apostila dessa semana, né? E perder essa aula de explicação, tá bom? Mas se vocês precisarem tirar alguma dúvida, depois vocês me mandem mensagem, tá bom? Pode falar comigo por WhatsApp, assim que eu puder responder, eu já retorno para vocês. Qualquer dúvida do assunto, da apostila, quem ainda não tem apostila, tá? Fala comigo, tá? Só procura não deixar de fazer, tá? O resto a gente corre atrás, tá bom? Você precisa me falar, né? Eu preciso saber se você tá conseguindo fazer tudo certinho, tá conseguindo entrar na plataforma, tá com a apostila na mão. Então, não hesite em me chamar, tá bom? Pode me chamar, certo? Então, hoje, tá? A gente vai ver aqui a página 18 e 19, tá? Da apostila Diálogo Interreligioso. Então, a gente está começando aqui um novo capítulo, né? Uma nova parte aqui da apostila. A gente já falou bastante sobre diversidade, né? Aqui do Brasil, né? Demos uma atenção para as religiões e mitos indígenas, né? Para a gente conhecer um pouquinho. Falamos do Parque do Xingu, né? Falamos algumas historinhas, algumas histórias indígenas. E agora a gente vai entrar num assunto que é muito importante nas religiões, que é a questão da liberdade, tá? Porque no momento que você tem uma divindade, como que fica essa questão da liberdade? Se a divindade ela pode tudo, né? Ela de alguma forma é onipotente, né? Como fica então a liberdade das pessoas, tá? Então como seria isso, né? A divindade ela manipula, né, a realidade ou ela deixa o livre-arbítrio para as pessoas, né? Como cada religião vê isso? Então é aqui que a gente vai começar a entrar nessa questão fundamental, tá? Isso, apesar de ser baseado nas perspectivas religiosas, tá? Isso vai ressoar na nossa sociedade laica, tá? Ou seja, na nossa sociedade independente de crença religiosa ou não, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos ver primeiro uma definição básica de liberdade, né? Uma definição de dicionário. O que é liberdade? Capacidade de agir de si mesmo, autodeterminação, independência, autonomia. Então, pega essa explicação aqui de dicionário, vamos só pensar nela aqui rapidinho. Seguinte, você sabe bilhar, né? Aquele joguinho lá da bolinha, bate uma bolinha na outra, né? Tem que cair nos buracos. Bom, para uma bolinha se movimentar, tem que vir uma outra bolinha e movimentar ela, certo? Então a gente fala aqui, vamos dizer assim, uma explicação física, né? A bola A causa o movimento da bola B. Então a gente diz que a bola B foi determinada pela bola A, porque a bola A é que deu a potência, né? Fez a força para a outra poder correr, tá? Quando a gente diz autodeterminação, como está na definição, quer dizer o quê? Que eu me movimento pela minha própria força, ou seja, pensando na bolinha lá do bilhar, é como se a bolinha não precisasse de outra bolinha para fazer ela andar, né? Ela mesma vai sozinha, né? Ela é a causa do movimento dela mesma, tá?
Então, só estou dando esse exemplo só para você entender o que é essa questão da autodeterminação. Então, isso quer dizer que eu, como ser humano, né, eu sou a própria causa das minhas ações, né, do que eu faço. É eu que me determino, nada me determina. Né? Então, essa é a ideia de liberdade, de eu ser livre. Né? Livre no sentido de que nada faz com que eu haja no mundo. É eu mesmo que estou agindo porque eu quero. Eu sou o meu próprio motor. Tá? Então, a ideia de liberdade, independência, autonomia, tá? É essa. Tá? Então, só para ficar bem claro isso. Bom, agora a pergunta aqui é: mas a gente pode ser totalmente livre? Será que a gente não é coagido, né, por outras coisas? Tá? É aí que eu venho aqui para o segundo ponto. Então, ó, qual que seria o contraponto, né, o contrário, né, da liberdade? Seria a escravidão. Então, uma forma também da gente entender melhor a liberdade é falando do seu oposto, que é a escravidão. Então, eu coloquei aqui, isso aqui é uma coisa minha, tá? Não é que está necessariamente na apostila, mas a gente pode entender então a escravidão, ou poderia falar coação também, tá? Dois tipos. Então, a gente tem a coação externa, tá? Que é tudo aquilo que vem de fora e interfere na nossa liberdade, né? Então são coisas que não dependem da gente, né? E forçam a gente a agir de determinada forma, né? Então isso tem algumas sociedades, que poderia citar exemplo de sociedades totalitárias, né? Onde obriga o cidadão a fazer determinada coisa, e se ele não fizer, ou ele vai preso, ou ele é torturado, ou ele é morto, né? Então, isso interfere totalmente na nossa liberdade. Isso é um fator externo a mim, né? E também a gente tem o tipo interno, que é o quê? É aquilo que parte de nós, que está dentro de nós mesmos, mas nos obriga a fazer coisas que nós não queremos. E aí eu usei o exemplo, né, que é o exemplo do vício. O vício é aquilo que, de alguma forma, está em você, no seu corpo, e te obriga a agir de uma determinada forma que mesmo que a sua consciência não queira, né? Mas você é obrigado, você é impelido de alguma forma, né? Ou seja, isso daí interfere também na sua liberdade, tá? E é aqui, tá? Então, aqui é o ponto que eu quero chegar na questão da religião, porque a religião ela reflete muito sobre a questão do vício, de você ter autodomínio, né? E falar que é só aí que você é livre. A gente tem exemplos de religiões que falam de que a divindade, Deus, né, deu o livre-arbítrio para o ser humano agir conforme ele queira. E aí ele pode escolher o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho certo, o caminho errado. Né? Então, depende do que? Da minha autodeterminação, que é aquela definição que a gente viu anteriormente. A minha autodeterminação é que me define. Então, não importa se tem itens externos ou internos. Eu vou deixar isso me dominar e me escravizar, ou eu tenho a capacidade, eu tenho a determinação de buscar minha liberdade e não deixar essas coisas me dominarem, tá? Então é essa questão que vai aparecer muito na religião, tá? Muito nas várias religiões, que é uma questão essencialmente humana, né? Em qualquer cultura, né, vai ter sempre essa questão do ser humano que determina o seu destino, que escolhe, que decide. Por mais que a realidade de uma pessoa possa ser adversa, né, mas sempre existe um grau de liberdade ali, né, um resquício, nem que seja. Né? Por mais que a pessoa esteja presa, aprisionada, acorrentada, né, mas pelo menos a liberdade do pensamento ela tem. Então sempre tem um resquício, um mínimo de liberdade sempre tem. Uma pessoa que tem zero liberdade é uma pessoa morta, né? Acabou, não tem mais o que fazer. Tá? Mas o máximo, o mínimo que a gente tem de liberdade, pelo menos é o nosso pensamento, é a nossa consciência. É aquilo que ninguém pode tirar da gente, que é a nossa consciência, para com nós mesmos, tá?
Isso vai ser determinante na religião, porque muitos mártires, né, pessoas que morreram pela religião, ou foram torturadas, ou foram linchadas, né, pela sua crença, elas tinham essa questão da autodeterminação, de levar a sua fé, a sua crença até as últimas consequências, né, e não desistir daquilo. Então, isso é ser livre, né, do ponto de vista de algumas religiões, certo? Bom, aí a gente cai numa outra questão também, tá? Que é por que uma pessoa escolhe seguir o mal? Por que uma pessoa faz o mal, tá? Esqueci de fechar as aspas aí, né? Mas por que, né, que uma pessoa faz o mal? Será que ela não é porque ela é ignorante? Ou porque realmente ela é ruim mesmo e ela quer fazer o mal? Ou, né, falta o entendimento para essa pessoa? O que seria? Será que a educação resolve isso, né? E por último, reflita sobre o assunto e responda as questões da plataforma para a próxima aula. Tá? Então aqui tá, é simples porque é só essas duas páginas, né? O principal aqui é esse pequeno trecho que está na página 19, né? Falando. E aí eu quero que você responda essa primeira parte, tá? De acordo com a sua opinião, daquilo que você pensa sobre liberdade, o que você acha. Porque depois a gente vai fazer um comparativo quando a gente chegar ao final do capítulo, né? E ver o que você respondeu no começo, né? E o que você está falando no final. Depois de ter visto, né? A gente vai ver aí vários textos, vários assuntos relacionados a isso. Né? E aí a gente pode fazer uma comparação para ver os pontos que de repente ou você pensa um pouco diferente, ou você entendeu melhor, tá? Então, é a questão de o que é a liberdade, né? Baseado então no que eu acabei de falar para você e no que você já sabia, o que é liberdade para você. Você se considera uma pessoa livre, né? Por quê? Então tem essa questão que eu falei da questão interna, né? Da questão externa, né? Que atrapalha a nossa liberdade. E tem uma frase de abertura, né? Que é assim, ó, o poder de escolher entre o bem e o mal está ao alcance de todos nós. Essa frase foi dita por Orígenes de Alexandria. Tá? O que isso significa para você? Então, está relacionado à liberdade. Né? É através da sua liberdade que você vai realizar o bem ou o mal no mundo. Tá? Então, também quero que você reflita sobre isso e responda, certo? Então, hoje é só isso, né? É só essa parte. A gente está caminhando, né? Vocês perceberam aí, a passos curtos. Né? Eu prefiro que a gente veja é, assuntos mais sucintos, mas que a gente consiga refletir um pouco mais sobre eles, tá? Então não adianta a gente correr e não entender nada. Então vamos, né, indo assim, bem paulatinamente, entendendo cada palavra, entendendo o assunto que a gente tá? E aí a gente vai desenvolvendo, né, todo o assunto geral aqui, tá bom? Então, só repetindo, então, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Estou à disposição de vocês, tá? Para o que precisarem, né? Não está conseguindo entrar na plataforma, me avisa. Está sem apostila, me avisa, né? E vamos manter essa comunicação, tá bom? Então, obrigado a todo mundo e um bom resto de semana aí para todos, certo? Um abraço, então, para vocês. Tchau, tchau.